Seja muito bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Eu me chamo Devaí e hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês a declaração de fé das Assembleias de Deus. Mas antes de falar sobre esse material, quero convidar você a fazer parte do canal, se inscreva, ative o sino da notificação e aqui embaixo na descrição do vídeo você tem mais conteúdo a respeito do Palavras em Chamas. Nós estamos no canal, nós estamos no Telegram, no WhatsApp, no YouTube, como você está me vendo, e nós estamos também no Facebook, tá bom? Lembrando que no Telegram, para você que está chegando agora e não sabe, nós temos dois canais exclusivos de ensino, que é o EATRI e o EATRI Plus. O link dos dois canais estão aqui na descrição do vídeo também, beleza? Agora sim, dá para a gente falar um pouco sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus, a importância de ter uma declaração de fé e por que você deveria começar a ler isso aqui agora mesmo, tá bom? Agora sim, vamos para o review. Bom, vou conhecer então aqui o manual, né? A declaração de fé, que seria igual a uma confissão de fé. Né? As igrejas reformadas possuem confissões de fé. E a confissão de fé é extremamente importante porque ela estabelece o padrão de ensino. Sabe, ela estabelece as doutrinas que as pessoas que criaram ou que montaram aquele grupo de reunião creem. Tá? Então, quanto mais bíblico essas declarações são, melhores, tá? E elas protegem a igreja contra as heresias. Então, a declaração de fé protege as Assembleias de Deus de heresias. Mesmo não concordando com tudo, essa declaração de fé ela é muito importante para vocês. Então, você é assembleiano, você deveria sim conhecer e obedecer o que está aqui. Até onde eu vi, tem pontos aqui que a gente discorda, porém, não são pontos assim tão extremos como a gente vê aí até em igrejas pentecostais. O que a gente vê em igrejas pentecostais, essa declaração não aceita como real também. Isso que é interessante, tá? Então, por isso que é importante ter a declaração de fé e ensinar essa declaração. O que eu quero que você faça? Eu quero que você primeiro aprenda a declaração. Isso aqui é o que a Assembleia de Deus ensina. Tá? Isso é o que a Assembleia de Deus ensina. Depois, compare com a sua Assembleia de Deus. E aí converse com os líderes sobre esse material aqui. Se você é líder, leve esse material para a sua igreja. Isso aqui é extremamente importante. Vai proteger as suas ovelhas dos falsos profetas. Então você precisa aprender e ensinar na sua igreja isso aqui. Isso se você é assembleiano. Como eu sou da igreja presbiteriana, nós usamos a confissão de fé de Westminster, que é essa aqui. Apesar de que a minha não usa muito, né? Mas nós adotamos essa confissão de fé de Westminster aqui, tá bom? Então eu tenho um livro aqui, ó, explicando cada ponto da confissão, enfim, é bem interessante, é bem importante e nós seguimos aquele padrão de ensino, né? E não quer dizer, gente, que você está saindo da Bíblia, não, muito pelo contrário. Como você vai ver, a declaração de fé, ela reafirma a doutrina bíblica e mostra na Bíblia o porquê que ela crê assim. Então, é 100% bíblico, né? A declaração de fé é 100% Bíblia, aliás, né? Você não tem como montar uma declaração de fé sem ter Bíblia, é impossível. Já é isso que acontece aqui, eles pegam a base bíblica, é claro, tem pontos que nós não concordamos, perfeitamente, isso sempre vai existir, né? Mas é um ótimo começo. Eu diria que se houvesse uma igreja assembleia aqui perto da minha casa que respeita a declaração de fé dessa declaração de fé aqui, seria completamente possível um crente reformado fazer parte dessa assembleia. Tá? Eu poderia pregar e ensinar a mesma coisa. Só muda alguns detalhezinhos da pregação, mas seria completamente possível um crente reformado fazer parte de uma igreja assembleia que adota a declaração de fé das Assembleias de Deus. Outro detalhe importante, muita gente fala assim, Devaí, essa declaração ela é de um tipo de uma associação. Seria isso aqui, né? Mas, gente, olha só. Foi publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tá? Isso aqui é importante. Uma declaração de fé das Assembleias de Deus. Não é da Assembleia de Deus Ministério Madureira. Não, é das igrejas. Então, esse é o padrão da igreja Assembleia de Deus. Então, se existe um Ministério Madureira, outro ministério tal, ele precisa se encaixar na declaração de fé das Assembleias. Ou, deixa a moto sair daqui.
ou vocês mudam o nome e tiram a Assembleia de Deus. Não é Assembleia de Deus, é Ministério Madureira. Então, eu não sei se isso acontece no Ministério Madureira, estou citando como exemplo, mas essa declaração de fé não é da Assembleia de Deus, é das Assembleias de Deus. Tá no plural, até o Deus tá no plural. Enfim, eu tô brincando. Mas realmente tem que ser aplicado às assembleias, tá bom, gente? Então não tem essa desculpa de que a sua igreja é diferente, não. Se a sua igreja for diferente do que tá aqui, ela é diferente realmente, ela não é uma Assembleia de Deus. É isso que acontece, né? Então vamos ler aqui rapidinho para vocês entenderem, ó. Credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das escrituras sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. O atual contexto social e político por si só exige, isso aqui é muito importante, uma definição daquilo que a igreja crê e daquilo que professa desde as suas origens. Esta declaração de fé é um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e práticas das Assembleias de Deus no Brasil, que já são ensinadas desde a chegada dos pais e missionários. Isso é mentira, não são ensinadas, tá? Em muitas igrejas da Assembleia de Deus nem conhecem isso aqui, e a maioria não conhece. Isso aqui é uma inverdade, não é uma verdade, mas nós gostaríamos que fosse verdade, tá? Então, eles estão profetizando, como vocês falam, vão profetizar, não vou mentir, né? Mas então isso aqui é uma mentira, tá, gente? Não são ensinadas, mas eu acredito que depois que vocês conhecerem, isso vai ser ensinado. Eu quero que seja ensinado, eu torço para que dê certo, tá bom? Assim sendo, seus 24 capítulos são as interpretações autorizadas das Escrituras e os ensinos oficiais, agora de novo, ó, das Assembleias de Deus no Brasil, apresentados de forma sintética, abrangendo todas as principais doutrinas bíblicas. É isso que ele vai falar. Nossa declaração de fé facilitará aos nossos irmãos um melhor conhecimento bíblico e ajudará na manutenção da unidade da fé apostólica das Assembleias de Deus. Ótimo, muito bonitinho. Aí agora a gente precisa ver aqui dentro, né, o que tem, né? E mais uma vez eu quero deixar claro para vocês que eu sou reformado. Não creio em diversos pontos que tem aqui nessa declaração, mas isso não me impediu de ler e de concordar com diversos pontos que tem aqui e de poder vir aqui e incentivar você que é assembleiano a ler e professar a sua fé a partir daquilo que a sua denominação ensina, tá? Qual denominação? Dessa aqui, das Assembleias de Deus, a partir da confissão, tá? Essa confissão não é nova, tá, gente? Ela já é antiga. Eu comprei essa, é uma reimpressão de 2019, mas há versões mais antigas, quer ver? 2017, eu vi uma outra com data mais antiga, mas enfim, né, já tem um tempo que existe a confissão de fé, só que ela não é desenvolvida, né, ela não é divulgada pelas Assembleias de Deus. Então, vocês estão vendo um presbiteriano indicando vocês a confissão de fé das Assembleias de Deus. Se isso não é o mover do Espírito, gente, não falta muito para acontecer, né? Vamos lá. Sumário, a gente tem aqui o sumáriozinho completo, é como uma teologia sistemática, tá? Sobre as Sagradas Escrituras, sobre Deus, a Trindade, a identidade do Senhor Jesus Cristo, sobre as obras de Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre as criaturas espirituais, sobre o pecado e suas consequências, sobre a salvação, sobre a igreja, sobre o batismo em águas, sobre a ceia do Senhor, sobre as formas de governo, mais o que? Sobre a verdadeira adoração, sobre a igreja e o Estado, sobre a lei, sobre os 10 mandamentos, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, sobre a cura divina, sobre a segunda vida de Cristo, sobre o fim do mundo, que eles não são milenistas, tá? Eles devem ser pré-tribulacionistas, acredito que seja. Sobre a família. Esse ponto aqui, ó, todo mundo pode ler. Né, esse ponto todo mundo pode ler. Sobre a igreja e o Estado, o reformado também pode ler. Sobre a lei pode ler. Os 10 mandamentos pode ler. Pode ler tudo, na verdade, mas pontos que nós vamos concordar, tá bom? Bom, aqui ela é pré-tribulacionista, ó, o arrebatamento da igreja, a tribulação de Cristo e as bodas do Cordeiro, e a grande tribulação, né, o milênio, que ela crê no milênio literal. Daí vamos ver como é que é formado aqui dentro, né? Depois disso a gente tem as abreviaturas, a apresentação da declaração de fé, a introdução, não, a apresentação por José Wellington Bezerra da Costa, presidente da, não sei o que significa isso aqui, né? Vocês devem saber, não sei o que significa,
Aqui tem, o texto é bem grande, assim, a letra é boa de ler. Aqui outro texto assinado pelo Ezequias Soares da Silva, presidente da comissão especial, mais uma pessoa responsável. Aqui começa os credos, né, o cremos, né, ó. Pronto, deixa eu ver aqui o que ele crê sobre o juízo final. Cremos, capítulo ponto 15, no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios desde a criação até o fim do milênio, né, crê no milênio. Os que morrerem durante o período milenal e os que ao final dessa época estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e da vida eterna e gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. São pré-tribulacionistas, mas o final é bem parecido. Aí ele começa aqui, ó. Vou mostrar como é que é a estrutura, depois eu vou mostrar alguns pontos interessantes para vocês, né? A estrutura. Capítulo 1, sempre tem essa letra bonita aqui, né, sobre as Sagradas Escrituras. Vai ter sempre uma introdução antes de chegar aqui e começar nos pontos. Ó. Ponto 1, estrutura, classificação. Aí ele vai explicar a classificação dos livros bíblicos aqui, dos livros da Bíblia, o propósito, o poder da palavra de Deus, os livros apócrifos, a mensagem, né, e depois ele vai passar para o capítulo 2 em o mesmo esquema. Ó. Eu não coloquei a etiqueta aqui, mas eu ia ler aqui sobre os atributos de Deus, né? Eles creem quase igual a gente, não tem muita diferença, né? Ó. Olha o que diz o ponto 3 do capítulo 2. Ó. O poder de Deus é ilimitado. Não há coisa alguma impossível para Deus. A sua vontade, porém, é determinada por sua natureza santa e justa, pois ele não pode ver o mal e nem praticá-lo. Aí eu marquei aqui embaixo, ó, a onisciência é o conhecimento pleno de todas as coisas necessárias ou contingentes que aconteceram e acontecerão e que poderiam ou não acontecer. Isso é um atributo de Deus, a onisciência de Deus. O conhecimento de Deus é perfeito e absoluto sobre todas as coisas no céu e na terra. Trata-se de um conhecimento infinito e imediato, que não há esquadrinhações. Deus é onipresente também. Aqui sobre a onipresença eles não desenvolveram, mas enfim, né? Eles desenvolveram aqui sobre o poder e sobre a onisciência. Então é bem interessante, né? É basicamente o que a gente crê também, esses dois pontos aqui. Né? Muda um pouco quando vai falar da salvação. Aí Deus já não é tão onisciente como parece, né? Porque se fosse tão onisciente, né, como diz aqui, ó, trata-se do conhecimento infinito e imediato. Se fosse tão onisciente, não precisaria esperar o homem escolher. Mas são questões doutrinárias e apologéticas que a gente não vai precisar falar agora. Então, tem alguns pontos aqui, ó, sobre o homem, né, que eu marquei. Assim, no final de cada capítulo, gente, ó, tem aqui as referências tal, e as notas de rodapé. Eles colocaram no final de cada capítulo, né? Então aqui tem os números, a numeração, e aqui tem o comentário que o autor, que os organizadores quiseram colocar, tá bom? Aí alguns pontos aqui sobre a doutrina deles, ó. A confissão assume uma filosofia tricotomista, eles são tricotomistas, né? Ou seja, todo mundo sabe, né? Os pentecostais em geral são tricotomistas, que é uma visão comum, né, nas filosofias gregas e adotada pelos gnósticos também desde o primeiro século. Os gnósticos e os gregos são tricotomistas e os pentecostais também são tricotomistas, eles adotam a mesma visão, tá bom? Então, sobre a doutrina do homem, né, ó, ele vai falar sobre o corpo, o homem interior, o espírito humano, né, a alma humana, o fôlego de vida dos animais, nos animais. Né? Fôlego de vida nos animais, que absurdo. A Bíblia não fala que Deus soprou em animal nenhum fôlego, né? Mas enfim, isso é problema de vocês aí que estão lá dentro. Mas olha, é importante ler isso aqui. Eu não li, tá, gente? Nem vou ler. Aqui tem outro ponto, ó. Eles adotam o ensino da depravação total e depois eles contradizem o ensino da depravação total, mas são pontos doutrinários, gente. Sim, considerem que existe a confissão de fé e que é ótimo existir, mas olha o que eles ensinam aqui, ó. Todas as pessoas estão mortas em ofensas e pecados, né? Nós concordamos com isso, são inimigas de Deus e escravas do pecado. A corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição, corpo, alma e espírito, tricotomistas, tá? Portanto, o homem por si mesmo não consegue voltar-se para Deus sem o auxílio da graça divina, né? No entanto, calma aí. Apesar de tudo isso, a imagem de Deus no homem não foi aniquilada. Foi, no entanto, desfigurada a tal ponto
que a sua restauração só é possível em Cristo. Isso é a doutrina da depravação total. Tá? Isso aqui todos os reformados creem. Né? O problema está aqui, ó. Tá aqui, ó, que embora eles creem e ensinem a depravação total, eles se contradizem nesse ponto aqui, onde vai falar que o homem tem a capacidade de rejeitar a salvação. Então o homem que é morto e escravo do pecado, ele pode decidir continuar morto e escravo do pecado e receber a condenação eterna, ou seja, o homem decide ir para o inferno também. Deus o ressuscita, mas ele decide ir para o inferno. Ele fala, não, Senhor, eu prefiro ir para o inferno do que ser salvo. É isso que eles vão concordar aqui, ó. A graça de Deus, ó. Não podem por si mesmos chegar a Deus, né? Não há nada que o homem natural possa ou pratique que ele faça merecida a graça de Deus. Isso aí é a doutrina da depravação total. Mas aqui embaixo eles vão se contradizer um pouco. Ó. É por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda à fé ao chamado do Evangelho. Todavia, os seres humanos, influenciados pela graça que habita a livre escolha, são livres para escolher. Nós não cremos que o homem, depois de ser salvo, decida escolher alguma coisa. Ele é salvo e pronto. Mas eles creem que o homem pode escolher, né? É um ponto doutrinário deles, é assim que eles creem. E mesmo assim, no final, eles ainda vão ensinar que o homem, além de poder escolher o inferno no momento da conversão, ele também pode escolher o inferno depois de ser convertido. Ou seja, o homem, ele depois de ser salvo, pode decidir ir para o inferno. Tá? Rejeitamos a afirmação segundo a qual, uma vez salvo, salvo para sempre. Eles não aceitam que a salvação é eterna. Tá? Eles aceitam que a salvação pode ser perdida. Pois entendemos à luz das Sagradas Escrituras que depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação e a ele oferecida gratuitamente. Eles vão olhar aqui o texto, um versículo para provar isso, né? A gente não vou comentar sobre esse ponto, o que eu creio. Vocês podem escolher aí um dia para a gente falar ao vivo a respeito desse ponto aqui. Aliás, tem um texto, né, que é Calvino e a certeza da salvação. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês lerem depois, que já responde essa questão para vocês também. Agora aqui, ó, não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação. Perder a salvação seria ser salvo e escolher o inferno. Tá? Ele decide perder, ele decide se afastar de Deus. Essa é a possibilidade de perda de salvação, seja temporariamente ou eternamente, né, mediante o mau uso do livre-arbítrio. O crente pode apostatar da fé, perdendo então a sua salvação. Beleza? Nós cremos diferente, mas enfim, existe um texto aqui que é bom, né, para vocês estudarem também. Outro ponto interessante que eu marquei aqui, que apesar de discordar, né, de vários pontos quanto ao dom, existe conteúdo aqui importante sobre os dons, né? Que eu marquei aqui 3 textinhos para a gente entender. Ó. Deixa eu tirar esse papelzinho daqui. Ó. Na diversidade, cada dom é concedido para o que for útil, né, pelo Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 12. Isso é interessante, é importante, a gente também teria que ensinar isso em todas as igrejas. Não só nas igrejas pentecostais, mas nas igrejas tradicionais. Nós cremos nos dons também. Então, isso aqui é importante ser ensinado. Eles não são atestados pessoais de santidade que induzem as pessoas a acreditar que são mais santas e mais espirituais que as outras, já combatendo a heresia de Corinto, né, onde as pessoas achavam que por falar em línguas eram melhores do que as outras, né? Então eles já trazem uma explicação prática desse texto, tá? E aqui embaixo, ó, cada cristão é parte integrante da igreja e tem uma função a realizar. Isso sobre os dons é muito interessante, é muito importante falar sobre isso aqui também. Nenhum membro tem utilidade fora do corpo. Hã? Nenhum membro tem utilidade fora do corpo. Cremos que um membro não se isola do corpo, mas faz parte da multiplicidade que torna indispensável. Bom, pensem sobre isso que eles escreveram aqui, né? Mas, pessoal, embora haja muitas discordâncias, aqui no final tem mais coisa, olha só. Deixa eu ver isso aqui mesmo. Apêndice. Interessante. Tem um credo de Calcedônia, credo niceno. Eu não tinha visto isso aqui. Deixa eu ver. Vamos ver o que tem aqui, porque agora é a primeira vez que eu vejo. Aqui acaba a conclusão, né? Aqui tem o nome das pessoas que participaram. Da região sul e tal. Cada região colaborou de alguma forma. Aqui tem os credos ecumênicos. Essa palavra aqui hoje em dia está soando tão estranha, né? Mas tudo bem.
Credo dos Apóstolos, Niceno, Constantinopolitano, é isso mesmo? É Platano, Constantinopolitano, meu Deus, primeira vez que eu leio isso. O Credo de Calcedônia, o Credo de Atanásio ou Atanasiano, interessante, né? E aí tem um índice remissivo, né? Para você achar alguma palavra, como por exemplo, você quer achar a palavra carne, ele te dá aqui a palavra e te fala em quais páginas você vai achar essa palavra. Isso aqui é bem útil pra gente, tá? Você quer ir direto no assunto que você tem dúvida? Usa isso aqui. Índice dos textos bíblicos usados também, se você quiser achar pelo texto, aonde que a declaração de fé fala sobre Gênesis 2 ou Gênesis 1.22, né? Você vai aqui, aliás, Gênesis 1.1 vai falar na página 22, na 34 e na 40, assim toda a Bíblia, tal. Você vai acabar achando a interpretação de cada texto também, né? E aí termina a confissão de fé, ou a declaração de fé das Assembleias de Deus. Irmãos, apesar de não concordar, eu vou falar para vocês mais uma vez, se você é assembleiano ou se você é pentecostal, compre a declaração de fé das Assembleias de Deus. Aqui tem muita coisa que vai ajudar vocês também. Tá? Eu sou reformado, eu sou protestante, eu sou presbiteriano, e isso aqui não se aplica tanto a mim. Mas como vocês são a maioria no nosso canal, eu peço por gentileza, comprem a declaração de fé das Assembleias de Deus, estudem a confissão, levem para a igreja de vocês, porque eu vou repetir de novo, uma Assembleia de Deus que cumpre essa declaração de fé é uma Assembleia de Deus perfeitamente possível, sabe? É uma Assembleia de Deus perfeitamente perfeitamente apta a ensinar a palavra, sei lá, eu esqueci o que eu ia falar por causa do barulho do carro aqui. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do review, fiquem com Deus e até o próximo review aqui no canal Palavras em Chamas.